Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 27 de novembro, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, né? Bom, aqui em Donetsk, na cidade de Donetsk, foram registradas grandes explosões na manhã de hoje e na madrugada, o que pode indicar uma contraofensiva ucraniana em alguma região aqui próxima, né? O moedor de carne de Bakhmut continua funcionando a pleno vapor, muitas tropas russas morrendo ali, e vamos desfazer uma fake news sobre um possível cerco a tropas ucranianas na região, né? Os problemas com mobilizados russos continuam repercutindo muito na mídia russa, principalmente nos canais de Telegram, falta de equipamento, doenças e coisa e tal, mas agora tem uma coisa inédita: o governo russo proibiu a importação de material militar, ou seja, os recrutas que compravam esse material para ir para a guerra, nem isso podem agora, né? E um vazamento do FSB revelou o plano da Rússia de invadir o Japão em 2021. Exatamente, a Rússia, o Putin estava pensando em invadir o Japão em 2021, mas aí mudou de ideia. Vamos entender essa história, aliás, vamos entender todos esses pontos em detalhes e outras notícias também, que foram sugeridas por Sagat Bordiev, usuário, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar então com a questão aqui de Donetsk. Donetsk é uma cidade enorme, tá? É uma cidade muito grande mesmo, que é a capital do Oblast de Donetsk e já estava ocupada pelos russos desde 2014, no início dessa guerra lá atrás, né? É uma cidade muito grande, então é muito difícil para os ucranianos tomarem ela aqui. Mas o que aconteceu hoje, vocês podem ver, são vários pontos, várias fumacinhas subindo aqui no centro de Donetsk, realmente vários ataques feitos, provavelmente ataques feitos pelos ucranianos, né? Não há nenhuma confirmação oficial disso ainda. Teve mais em outras regiões também, mais ataques sendo reportados aqui em Donetsk, e na madrugada também teve grandes explosões. Alchevsk também é subúrbio de Donetsk, tá? É da cidade de Donetsk também. Isso leva a crer que é possível que os ucranianos estejam planejando alguma contraofensiva aqui na região. Provavelmente não vai ser tomar Donetsk, tá? Tomar Donetsk seria muito complicado de fazer, porque, como eu disse, é uma cidade muito grande, eram 2 milhões de habitantes que moravam aqui, é uma coisa muito grande assim, né? Então, a cidade está muito mais vazia agora, mas, no final das contas, você tem muitos prédios, muitos lugares para fazer emboscada. É realmente guerra em cidade, é muito difícil numa cidade desse tamanho. Mas Donetsk acaba sendo a cidade que fornece armas e apoio a várias frentes de batalha próximas aqui, né? Tanto aqui em Orlivka e coisa e tal, quanto aqui por baixo em Vuhledar, Pavlivka, essa região aqui. Então, é possível imaginar que esse esforço ucraniano de artilharia seria para justamente atingir essas bases russas na cidade de Donetsk e permitir, dificultar a logística de forma a permitir mais adiante um avanço em locais próximos aqui, em outras frentes próximas, né? Então, vamos aguardar para ver se tem algum desdobramento disso daí, mas o fato é que teve várias partes da cidade atingidas hoje cedo pelos ucranianos e na madrugada também, né? Bom, em Bakhmut, aqui mais acima, né, os russos estão tentando tomar a cidade há muito tempo, mas muito tempo mesmo, e não conseguem avançar. A gente tem mencionado isso aqui para vocês, as batalhas são enormes todos os dias, não pararam em momento algum, e os russos conseguem avançar um pouquinho, depois são repelidos pelos ucranianos. Eles tentam primeiro ir diretamente aqui através dessa via H32 aqui, aí não conseguem, são repelidos, aí eles tentam vir aqui por baixo, né, pela T0513, aqui por Opitne e Ivanhard, e para vir por aqui, e também não conseguem, também são repelidos. Já tomaram essas cidades várias vezes, depois perderam para os ucranianos. Já chegaram próximo aqui da cidade várias vezes, depois foram recuados pelos ucranianos. Então, ou seja, fica essa troca enorme aqui, e com isso a morte de uma grande quantidade de russos, né? Aqui mostra um vídeo de russos sendo mortos por drones ucranianos. Eu não vou mostrar o vídeo por questão do YouTube, né? Mas mostra imagens bastante gráficas de vários homens russos em trincheiras sendo mortos por drones ucranianos nessa região
de Bakhmut, né? E o Grey Zone, que é o Telegram do grupo Wagner, né? Vocês sabem, o Wagner é o principal responsável pelo ataque aqui a Bakhmut, né? A maior parte dessas tropas são tropas do grupo Wagner, né? O grupo mercenário privado. Aqui em cima, em Soledar, as tropas que estão aqui são principalmente do Kadyrov, são os Kadyrovitas, e mais ao sul são as tropas do exército russo propriamente dito, né? Mas aqui é principalmente do grupo Wagner. E o grupo Wagner botou uma mensagem no Telegram deles falando que muitos ouvintes estão perguntando sobre a informação que está sendo espalhada. O comando cercou um grupo do exército ucraniano em Bakhmut e deu um ultimato demandando a rendição, e a deadline do ultimato é 6 horas da manhã do dia 27 de novembro, hoje, né? E o pessoal do grupo Wagner esclarece que isso não corresponde à realidade, a situação no solo é mutualmente grave, ou seja, grave para os dois lados, o moedor de carne continua. Ou seja, havia espalhado a fake news aí em alguns grupos do russos que os russos teriam conseguido cercar uma parte do exército ucraniano, ou toda a cidade de Bakhmut, com o exército ucraniano lá, e estaria demandando a rendição, mas isso não é verdade. Os russos, de fato, têm tentado avançar aqui, mas não têm conseguido ir muito longe, né? Aqui são as reclamações dos mobilizados russos, né? O ministro da Defesa russo severamente diminuiu o número de suprimentos para as tropas russas na Ucrânia, para um nível que até aqueles bloggers militares que são mais pró-Rússia estão revoltados, né? Eles estão suspeitando de corrupção, e provavelmente estão certos, né? Eles acham que, na verdade, no final das contas, não é que diminuiu o ritmo, é que, na verdade, foi tudo roubado. O que não deixa de ser uma realidade. Aquilo que eu expliquei para vocês, o que está acontecendo, né? Com essa mobilização russa, né, o exército russo tinha muito equipamento, mas tipicamente lá é muito corrupto o exército, o pessoal fazia muita roubalheira. O exército fazia uma grande compra, por exemplo, de uniformes e placas de proteção e capacetes, e muito disso era desviado. E era desviado e vendido em sites tipo eBay e coisa e tal, por vários motivos. Primeiro, porque tem muito americano que gosta de comprar para ficar de lembrança e coisa e tal, então os oficiais ou os soldados do exército russo, os corruptos do exército russo, ganhavam dinheiro vendendo essas quinquilharias para outro lugar, muito mais do que valia, ainda mais porque eles pegaram de graça, né, do exército russo. E depois, quando teve os mobilizados, os próprios mobilizados começaram a querer comprar essas coisas, porque sabem que tem pouco equipamento lá no fronte russo, não querem arriscar a ser um daqueles soldados que não tem equipamento nenhum, então o cara prefere comprar o equipamento dele antes de ir para a guerra, né? E aí isso criou um círculo vicioso, porque para pensar, isso aumentou o incentivo para o pessoal no exército roubar equipamento e vender na internet, porque agora você tem um monte de gente querendo comprar esse equipamento na internet, que são justamente os mobilizados que deveriam receber esse equipamento de graça do governo, né? Então, tá essa confusão lá, os bloggers russos estão reclamando muito da falta de equipamentos e suprimentos para os mobilizados na linha de batalha. Não duvido nada que seja isso mesmo que eles estão apontando aqui, que é corrupção. E isso, lógico, torna essa situação toda ainda mais crítica, né? Os voluntários russos estão reclamando de outra tragédia hoje, né? O ministro da Defesa russo bloqueou a importação de materiais, de equipamentos militares e roupas na Rússia sem nenhuma explicação. Ou seja, o pessoal na Rússia estava tentando comprar essas coisas e alguns tentavam comprar importado, né? Comprar uma coisa de melhor qualidade, ou de repente, ou não, ou mais barato, né? De repente comprar chinês sai até mais barato do que qualquer coisa, né? Então é o mesmo movimento, os russos forçando o governo russo forçando os russos aí para a guerra, os russos não sabendo que não tem material no exército, que está faltando coisa, querendo comprar coisas para se proteger, para chegar minimamente protegido no frente de batalha, e agora eles não podem importar coisas. Por que será isso, né? Eu
suspeito que é justamente devido à questão de que a Rússia está com dificuldades em reservas e moedas estrangeiras. Então, no final das contas, como o cara da Rússia queria comprar, ele tem que trocar rublos em dólares. Aí você tem aquele problema que você começa a ter um sangramento de dólares lá na Rússia, e é isso que o pessoal estava querendo evitar, né? Eu não sei nem como comentar isso. O ministro da Defesa dobrou a alfândega de forma que não vai deixar entrar nada que nós compramos para os nossos guerreiros. Drones da China, visão térmica, visores, roupas, sapatos e tudo mais. Alguém realmente quer parar o fluxo de coisas boas para as tropas. A gente não entende qual é essa necessidade de permitir permissão para importar. Isso é algum tipo de nonsense, né? De um absurdo completo, né? Então ele está reclamando disso daqui, mas lógico, isso aqui vale para tudo, inclusive para os mobilizados que estão tentando comprar coisas lá fora, né? Mostra realmente a situação caótica que está lá. Como se não bastasse também um grupo de mobilizados russos em Sverdlovsk ainda não foram para frente de batalha, ainda estão teoricamente em treinamento, estão sofrendo de doenças infecciosas, né? Mas os doutores são incapazes de tratar esses recrutas devido à falta de equipamento e de remédios. Então, esse é o resultado de um local a condições não sanitárias e superpovoadas que eles estão treinando, né? Aqui mostra onde é o campo de treinamento deles e coisa e tal. Eles não falam aqui qual é a doença especificamente, né? Mas provavelmente é Covid, porque é uma doença respiratória, então é isso que está acometendo os mobilizados nessa região. Um monte de gente dentro de barraca, num lugar fechado durante o inverno e coisa e tal, né? É bem possível esse tipo de coisa. Vocês sabem, está tendo uma nova cepa aí da Covid, uma nova variante da Covid. Aqui no Brasil também muita gente está pegando Covid com essa variante, então realmente não é de se estranhar. Agora, nota, se for igual a brasileira, essa variante da Covid é muito leve, tá? É muito infecciosa, mas muito leve. Enfim, eles estão falando aqui que os doutores estão faltando equipamento, remédio, enfim, um monte de coisa está faltando aqui, de forma que isso gera esse problema, né? Além disso, eles falam aqui de piolho e várias outras doenças que também estão afligindo, né, os soldados lá, justamente porque os médicos não têm equipamento e não têm remédios para tratar dos mobilizados. Ou seja, está meio caótica essa mobilização russa, né? Bom, e a mobilização ucraniana, é lógico, os ucranianos estão fazendo mobilização desde fevereiro, né? Não parou em momento algum essa mobilização ucraniana. E, é lógico, também tem problemas entre os mobilizados ucranianos, né? É irreal achar que não teve nenhum problema, que não teve nenhum caso forte ou algum problema nessa coisa. Mas o fato é, os ucranianos estão fazendo isso com muito mais calma e planejamento. Começaram a fazer lá em fevereiro e vem fazendo isso ao longo do ano de forma paulatina, e ainda podem contar com o apoio dos países vizinhos, né, para treinar as tropas, para fazer toda a parte de treinamento e coisa e tal, de forma que é um processo que está sendo muito mais bem feito, né? E um próprio canal russo do Telegram ressalta isso. Enquanto os mobilizados russos que estão sendo feitos tudo às pressas, né, porque começou em 25 de setembro, né, e aí está sendo tudo na correria, de qualquer jeito, coisa e tal. Então, enquanto os mobilizados russos está essa confusão danada que ninguém esperava, as Forças Armadas ucranianas continuam a dar um exemplo de como criar uma nova força de combate do zero. O mesmo 47º Regimento de Assalto está sendo agora aumentado para uma brigada, né? Na primavera, o batalhão foi formado da mesma forma que os mobilizados, diluído com pouco número de pessoal militar e a maior parte gente mobilizada. Não fizeram grandes coisas até que o pessoal inteiro passou pelas hostilidades próximas de Kharkiv e depois disso começou a tomar conhecimento de guerra, realmente a ser treinado, né? E daí isso se tornou possível formar um regimento, incluindo nessa brigada mais pessoas experientes e também mais recrutas, né? Não foi rápido, mas as Forças Armadas ucranianas vão ter agora outra brigada completa, mais ou menos pronta para combate, para a campanha do inverno, né?
com poucos veículos armados, mas com uma estrutura clara de comando e que pode ser designada uma missão de combate. Ou seja, a diferença entre a forma como a Rússia está fazendo e a forma como a Ucrânia está fazendo é justamente a questão do tempo. É você fazer a tropa, colocar numa batalha um pouco mais leve antes para a pessoa ganhar conhecimento, ganhar experiência, ganhar alguma coisa, e depois você vai incluindo ali mais gente experiente e também gente, recrutas novos, de forma que você tenha aquela força com uma capacidade de batalha bacana. É uma brigada inteira que foi preparada entre a primavera e agora pelos ucranianos e que está prontinha do zero, crescida do zero, né? E os russos estão criticando isso daqui, justamente a forma russa de fazer a coisa, que não, é tudo ao mesmo tempo agora. E daí você tem brigadas inteiras russas criadas do zero, só que sem nenhuma experiência de batalha, sem nada, com um comandante também novato, com todo mundo novato na batalha, que já está sendo colocado direto na linha de frente. E aí, meu amigo, não tem outro jeito, né? O pessoal acaba apenas morrendo e não trazendo nenhuma vantagem, né? O Arestovich fez uma live ontem e ele sempre traz umas informações interessantes. E ele fala que tem muita artilharia, duelos de artilharia entre as duas partes, mas não tem nenhum grande avanço, principalmente devido às condições meteorológicas, né? Vocês sabem, já está chegando o inverno lá na Rússia, mas particularmente esses últimos dias foram muito chuvosos, com muita neve, coisa e tal. Então está muito difícil para o pessoal fazer algum avanço de um lado ou de outro, né? E neste momento você ainda tem muita lama lá, né? A estação da lama acontece lá na Ucrânia sempre agora no outono e na primavera, no iniciozinho da primavera e no finalzinho do outono, né? Então está muito difícil o deslocamento e coisa e tal, por isso que a gente tem falado, o campo de batalha está relativamente estático, né? É lógico, não quer dizer que não está tendo guerra, está tendo um monte de brigas aqui, como a gente está falando aqui em Bakhmut, Donetsk e coisa e tal, mas está relativamente estático o campo de batalha. E eles falam que os russos retomaram alguns ataques em Vuhledar, lembra, aqui embaixo, né, aqui em Pavlivka, Vuhledar, mas também sem nenhum sucesso, né. Em Bakhmut, a gente já mencionou, enfim, o resto todo eles falam que não tem nenhuma grande mudança, né. Ele falando aqui sobre por que o Putin faz aqueles encontros com as mães falsas, né. É curiosa essa história, porque não está escrito aqui não, tá? Mas eu li em outro lugar, que tipo assim, para o cidadão comum da Rússia, ele entende que aquilo ali é uma falsidade, é um teatro, todo mundo sabe. Eles estão acostumados desde a época da União Soviética a esses teatrinhos que o líder faz com um monte de gente que na verdade é todo mundo do FSB, né? O FSB tem lá um agrupamento próprio de atores para atuar em encontros do Putin supostamente com o público, né? Então o pessoal lá sabe que aquilo é falso, não é uma questão de segredo do Putin estar tentando enganar o povo russo, não. Eles sabem que aquilo ali é tudo falso, o que se entende é que aquilo ali é o recado que ele quer dar, entendeu? Ele quer dar o recado de que ele está do lado das mães e coisa e tal, e né, é aquele negócio, realmente, para nós aqui do Ocidente parece uma hipocrisia danada isso, mas culturalmente o pessoal está tão acostumado com esse show de falsidade que eles entendem a coisa pelo que é no final das contas. É um recado que o Putin está dando sobre como ele gostaria de estar ali do lado das mães, como ele apoia as mães e coisa e tal, apesar de não ter nenhuma mãe de soldado nenhum ali, é todo mundo ator, né? A gente falou em detalhes sobre isso no último vídeo nosso, né? E eles falam também sobre problemas com os mobilizados e com os uniformes de inverno, e parece que tem muitos soldados russos com uniformes iranianos, né? Parece que cada vez mais o Irã está ajudando a Rússia nessa guerra, né? Ele falou um pouco sobre Belarus, né? Onde um dos ministros lá do Lukashenko morreu. O pessoal, muita gente suspeitou de ser um aviso, de ser um problema, do cara ter sido morrido, né? Mas aparentemente não. Aparentemente a morte dele foi natural mesmo, né? E o pessoal está preocupado com a situação lá do Lukashenko lá em Belarus, porque tem gente dizendo que a pressão dos russos para que o Belarus entre na guerra é muito grande, né? Como vocês sabem, os russos estão com falta de pessoal capacitado, e Belarus tem um exército pequeno, não está tão capacitado assim também,
mas poderia ajudar alguma coisa, né? E principalmente dar uma, digamos, uma visão diplomática diferente, mais um país entrando na guerra, né? O Lavrov fez vários comentários ontem dizendo que os ucranianos jamais conseguiriam liberar a Crimeia e coisa e tal, mas no final das contas o que ele fala aqui é que sim, vamos chegar lá, vamos chegar na Crimeia. O Instituto para Estudo da Guerra explica aqui por que a linha de frente está mais devagar, e de novo, toma cuidado com isso, não é que não está acontecendo nada, ao contrário, tem muita batalha, a dificuldade é um lado ou outro conseguirem avançar, né? E ele diz que isso está particularmente ruim nos últimos dias, devido à deterioração das condições meteorológicas, mas que nas próximas semanas, então ele está falando aqui meados de dezembro, a temperatura deve cair ainda mais e o chão deve congelar, e daí ele espera que a coisa aumente de ritmo, ou seja, que se torne possível ofensivas em várias áreas ali, justamente porque você não vai ter mais o problema da lama, que é o grande problema que o pessoal tem hoje, né? Então eles estão falando aqui que tem vários ataques em vários lugares, mas ninguém avança. Mas talvez mais para frente a gente vai ver alguma coisa avançando com certeza lá, né? E começa a acontecer um movimento lá na Rússia do exército russo tentar contrabalançar a força do Prigozhin, né? Como a gente tem explicado, está havendo essa briga, né, entre o Prigozhin e o exército russo. O Prigozhin está querendo se cacifar a ser o substituto do Putin, então ele está querendo bater, dizer que o exército russo não está fazendo nada, só o grupo Wagner que consegue avançar e coisa e tal, os comandantes são todos inescrupulosos e incorruptos e burros e não sei o que lá, e não está errado não, mas o fato é que o exército russo não quer ficar parado nisso, né? Então eles estão começando a agir para eles formarem companhias militares privadas. Olha que coisa, um cara que é ligado a um oligarca russo, né, que é o Sarkisian, tá montando esse tipo de coisa, tá querendo montar um exército privado patrocinado pelas Forças Armadas. Cara, isso é uma confusão danada. Imagina a confusão que isso vai dar, né? Mais um elemento ali para permitir esse tipo de coisa. Qual que é a lógica desses comandantes do exército que estão patrocinando esse tipo de coisa? Que justamente o exército russo é uma entidade do governo russo, então tem toda um cerimonial e coisa e tal, toda uma burocracia que um grupo privado de fato não tem, né? Então, repara a lógica que eles estão tendo. O grupo Wagner, na visão deles, consegue um protagonismo maior no campo de batalha, justamente porque não tem que fazer licitação para comprar coisa, não tem que seguir normas específicas para contratar gente, eles fazem lá o que eles quiserem e pode fazer porque é uma empresa privada, né, em tese. Então, ou seja, o pessoal do exército russo está querendo emular exatamente isso, criar com a ajuda desse oligarca russo uma nova força privada também, para justamente ter esse benefício de poder contratar gente, poder comprar coisas sem licitação, e esse tipo de coisa em que a burocracia estatal acaba deixando realmente as regras mais rígidas, né? É curioso ver esse tipo de coisa porque não deixa de ser mais um passo em direção ao anarcocapitalismo. Como eu falo, a minha visão, vocês sabem, é que não interessa muito se você gosta do anarcocapitalismo ou não gosta do anarcocapitalismo, gosta do libertarianismo ou não gosta do libertarianismo, o fato é que a informação descentralizada está levando o mundo nesse caminho. O mundo está caminhando nesse sentido. O que acontece? O governo fica antieconômico. É antieconômico você fazer as coisas dentro do governo, né? Fica mais caro, fica mais difícil, demora mais tempo. Então isso daqui não deixa de ser justamente uma visão disso daí. Eu não estou dizendo que é positivo. Pode ser positivo, pode ser negativo. Mas que a gente está indo neste caminho, a gente está indo nesse caminho. Uma empresa privada consegue fazer, um exército privado consegue ter mais efeito, ser mais ativo, um protagonismo maior do que o exército russo, que é 10 vezes, 20 vezes maior do que essa força privada, né? Aliás, muito mais do que isso até. Enfim, a ponto do exército estar pensando em fazer a mesma coisa para tentar combater o Prigozhin nessa história, né? Bom, uma coisa muito triste, aquele recém-nascido que morreu recentemente por um bombardeio ucraniano, né? A gente falou a notícia aqui, uma covardia sem tamanho, foi enterrado ontem, e realmente é triste ver a dor da mãe, né? Dor da família, realmente
Situação muito triste. Bom, o primeiro-ministro da Bélgica foi à Ucrânia ontem, a gente falou, né, e entregou uma carta de suporte à Ucrânia entrar na Comunidade Europeia e também na OTAN. Então, embora, como eu falei para vocês, né, aquela entrada da Ucrânia na OTAN, na minha visão, agora já está assegurada essa altura do campeonato. Depois da guerra vai ser feito isso. Agora, é lógico, alguns países já se declaram abertamente favoráveis à Ucrânia entrar na OTAN. Vamos ver como é que isso caminha, mas eu não tenho dúvida nenhuma que para a OTAN, inclusive, é muito interessante ter a Ucrânia daqui para frente, né, depois do fim dessa guerra. Ah, isso aqui é muito engraçado, tá vendo? Isso aqui é em Tver. Tver é uma cidade aqui perto de Moscou, aqui bem no centro aqui da Rússia. Aqui, ó, Tver. É uma cidade próxima de Moscou, aqui no norte, bem longe do campo de batalha, não tem nada a ver. E aí o pessoal começou a ver um monte de caminhão com bandeira da Ucrânia, um monte de veículo blindado da Ucrânia e coisa e tal, e inclusive equipamento ucraniano mesmo. E aí o pessoal, pô, que diabo é isso? O que está acontecendo aqui? E parece que tem mesmo alguns blindados que foram capturados pelos russos lá na invasão da Ucrânia e foram levados para essa cidade e os russos estão fazendo um filme sobre a guerra. Olha que coisa, né? É muita propaganda esse pessoal. Até onde vai o governo russo para tentar conter a população lá, né? E uma coisa, inclusive, que o próprio Arestovich falou aqui sobre a questão das mães, né? Que é aquele negócio, o governo de ditaduras, eles precisam ficar passando mensagem para a população o tempo todo, porque no final das contas eles são mais frágeis do que governos democráticos. Governos democráticos, eles não precisam ter essa preocupação toda, porque justamente eles têm as eleições para de tempos em tempos supostamente consolidar ou trazer uma paz para a população, né? Teoricamente, porque o que a gente tem visto ultimamente em muitas eleições não é mais isso, mas teoricamente você tem esses períodos eleitorais que você pacifica o país em torno de quem está liderando o país. Num regime ditatorial você não tem isso. Então a população pode se revoltar muito rapidamente, o regime se quebra muito mais fácil do que um regime democrático, né? Então já vai os russos lá fazerem propaganda, fazer filminho, certamente o filme lá, a Ucrânia vai ser o lado mal, né? Não tem como esperar outra coisa. E, bom, curiosamente, saiu a notícia de que o Putin estava planejando, fez vários planejamentos para invadir o Japão em 2021 e depois mudou de ideia, resolveu invadir a Ucrânia. Caramba, que coisa mais aleatória, né? Olha só o que aconteceu. Essa notícia saiu por aquele informante do FSB, o analista do FSB. Eu cheguei a fazer alguns vídeos sobre ele lá no início da guerra. Ele, de fato, explicou muito sobre por que essa guerra aconteceu, como que foi essa coisa. E, basicamente, ele entrou em contato com o Vladimir Ossechkin, que é um ativista de direitos humanos russos, que é exilado na França, ele fica na França. Então, esse cara é um analista do FSB, mandou cartas para ele explicando a situação, e essas cartas foram validadas pelo Christo Grozev, que é um especialista em FSB. Ele disse que mostrou a carta para dois contatos que ele tem no FSB e disseram que sim, provavelmente isso foi escrito por um colega deles, está na cara que foi escrito por um colega. E logo no início da guerra, eles que deram aquela dica, né? Por que o Putin invadiu a Ucrânia? Porque ele achou que ia ganhar fácil. A visão que ele tinha dos relatórios que ele recebia do FSB era tudo que não, a Ucrânia vai cair rapidinho, a maior parte do pessoal já não gosta do Zelensky, vai todo mundo ficar a favor da Rússia. No que você botar os tanques lá, todo mundo abre mão e não vai lutar e coisa e tal. Essa foi a visão que o FSB passou para o Putin, né? E o Putin fez essa invasão acreditando mesmo que em poucas horas ia tomar a Ucrânia, ia cair o Zelensky, e daí só por isso que ele fez essa guerra. Ele não esperava de fato lutar uma guerra. Ele achava que só começando a guerra o regime já iria cair e acabou a história, né? Foi justamente o que a gente falou no início dessa invasão, que realmente, no início, todo mundo achava que a Ucrânia iria perder para a Rússia. Eu, inclusive, achava que a Ucrânia iria perder. Continuava achando um absurdo a Rússia invadir a Ucrânia, mas né, militarmente não tinha comparação. Mas no que a Ucrânia começou a resistir, particularmente depois daquela frase do Zelensky sobre eu não preciso de uma carona, eu preciso de munição,
E dali em diante a coisa começou a mudar realmente, né? Mudar a visão de todo mundo nessa guerra. E aí a gente vê como é que, na verdade, o Putin estava mal informado com isso daí. Só que aí, esse mesmo analista que soltou esse segredo lá atrás, ele soltou uma outra carta agora, uma outra informação agora, contando justamente que em agosto de 2021, a Rússia estava preparando seriamente um conflito militar com o Japão naquelas ilhas que tem ali nas ilhas Kuril, né, que ficam aqui no norte do Japão. Essa daqui são as ilhas, elas estão dominadas pelos russos desde a Segunda Guerra Mundial, mas elas são do Japão, pertencem ao Japão historicamente, né? Essa aqui seria a divisa que o Japão permite, né? E aqui existem outras ilhas nessa região aqui. E a ideia dos russos era realmente fazer uma ação militar aqui, retomar algum território do Japão aqui nessa área, justamente colocando, como eles dizem aqui, os japoneses como os nazistas que sobraram da Segunda Grande Guerra, né? Aí ele explica aqui que a ideia era justamente colocar essa coisa de nazismo, chamar os japoneses de nazistas e fascistas, colocar que o Japão, no final da guerra, ao contrário da Alemanha, que foi totalmente destruído, o governo alemão teve que recomeçar do zero, o Japão não, né? O Japão, até o imperador continuou no cargo, continuou sendo imperador do Japão, não houve uma grande retaliação ao Japão após a Segunda Grande Guerra, né? E estava faltando isso, então a ideia da Rússia era fazer isso, fazer esse ataque ali, na região ali das ilhas de Kuril. E por que isso não foi para frente? Por que essa campanha militar russa ali na região não foi para frente? Porque a China poderia não gostar da história. Vamos supor que tivesse essa guerra, isso poderia complicar a situação para a China, uma guerra muito próxima da China. A China também tem algumas coisas, alguns problemas com o Japão e coisa e tal. Então, no final das contas, por isso que eles abandonaram esse plano, mas eles estavam indo com esse plano para atacar o Japão em 2021 e começaram inclusive com a propaganda. Olha que curiosa a propaganda que eles estavam levantando, né? Eles, em agosto de 2021, o FSB tirou a classificação de informação sobre como os cidadãos soviéticos eram torturados por japoneses durante a Segunda Grande Guerra, né? Isso de fato aconteceu. O problema é a forma como isso foi colocada que mudou, né? Ou seja, eles começaram a vender a ideia de que houve uma tortura muito maior, uma situação muito mais calamitosa, muitos crimes de guerra e coisa e tal. E daí colocaram, isso era a ideia de botar o povo russo contra o Japão novamente, né? E aí ele fala, por exemplo, que nos documentos dizia que houveram experimentos químicos e biológicos com prisioneiros no campo de Harbin durante a Segunda Grande Guerra, testaram armas bacteriológicas e químicas nos prisioneiros russos e coisa e tal. Enfim, estavam preparando toda a coisa de informação para dizer que os japoneses eram os ruins, que a Rússia tinha que atacar o Japão e coisa e tal. E qual que é a ideia toda aqui? Justamente o que ele fala no final das contas e por que a Rússia desistiu do Japão e atacou a Ucrânia? Como a gente explicou por questão da China. Mas qual é a lógica de ter esses dois alvos assim, né? E isso é aquilo que eu expliquei para vocês no início da história toda. O que motivou o Putin a fazer essas invasões? Puramente ele está com baixa popularidade na Rússia. Sim, eu sei que agora ele está com alta popularidade na Rússia, mas é exatamente isso que a guerra faz. A guerra tende a unir o povo sobre o seu líder. É por isso que tantos ditadores, tantas vezes na história, arrumaram guerra contra qualquer outro só para se manter no poder. A Argentina resolveu invadir as Malvinas justamente quando os militares, lá o Leopoldo Galtieri, né, que era o presidente da época, estava com baixa popularidade, né? Quando você começa uma guerra, você aumenta a popularidade interna. E é por isso que o Putin queria uma guerra, não interessa com quem fosse, com o Japão, com Cazaquistão, com o que quer que fosse. No final das contas, acabaram se decidindo pela Ucrânia e gerando essa tragédia que a gente está vendo aqui. Mas nunca teve nada a ver com desnazificação ou grande Rússia, essas coisas tudo. Isso tudo é um sonho do Putin, né? Lógico que é um sonho dele. Mas no final das contas, o problema dele imediato que fez ele iniciar a guerra é justamente baixa popularidade, né? Bom, aqui é uma notícia que saiu sobre os Estados Unidos não terem enviado os aviões da Polônia para a Ucrânia devido à China.
Mas na verdade eu já falei isso no vídeo de ontem, que é justamente a questão do acordo. O que freou as armas do Ocidente para a Ucrânia não era o medo da Rússia. A Rússia não tem mais o que fazer, a Rússia já está em guerra. Era o medo da China. A China colocou essa condição justamente para ficar na situação que ela está agora. Ela não vai apoiar a Rússia, não quer entrar nessa guerra aí, mas com isso ela ganha uma ficha de negociação com o Ocidente. Não quer também que a Rússia seja atingida no seu território de forma significativa, porque isso poderia deixar a China numa posição ruim, uma vez que ela tem um acordo com a Rússia de defesa mútua, né? É por isso que o Ocidente tem tanto cuidado de não dar armas de longo alcance para a Ucrânia, de não permitir que a Ucrânia use as armas do Ocidente para atingir cidades na Rússia, porque eles temem que, se for um ataque muito frontal da Ucrânia contra a Rússia, a China seria chamada a intervir nisso daí, e aí poderia realmente complicar a situação, né? Bom, olha que curioso, né? Eu falei para vocês que os helicópteros Sea King estão sendo doados pela Inglaterra para a Ucrânia, né? Agora, o curioso, que eu realmente não sabia disso, eu descobri que eles estão voltando para casa, na verdade, porque os Sikorsky S-16 Sea King foram inventados por um ucraniano, justamente que foi expulso de Kiev pelo golpe bolchevique, e daí mudou para os Estados Unidos e se tornou, ele já era um projetista de equipamentos militares em Kiev. Ele teve que sair de Kiev devido ao golpe bolchevique, ele foi para os Estados Unidos e lá ele desenhou esse helicóptero que um século depois está voltando agora para a Ucrânia para apoiar a guerra da Ucrânia contra a Rússia, né? Não deixa de ser não deixa de ter uma certa poesia nessa história, né? Olha que curioso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.